Oi gente, vamos aqui a mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai falar sobre a criação de elementos externos ou elementos linkados do Revit. Então vamos supor que eu tenho um terreno muito grande aqui, eu quero inserir vários edifícios, que na verdade se eu fosse modelar e copiar todos esses edifícios para a área vasta desse terreno, ele iria certamente travar e bloquear o uso do arquivo, porque certamente seria um arquivo muito pesado para um computador minimamente potente rodar. Então a gente vai trabalhar com essa ferramenta chamada Revit Link, ou vínculos de Revit no português, que vai nos ajudar a trabalhar com elementos que são salvos e são desenvolvidos separadamente desse arquivo principal. Então esse arquivo é o principal, os outros arquivos serão os links. Então aqui no arquivo principal, ou no arquivo hospedeiro, como se chama, eu vou dar um exemplo para vocês e tentar inserir aqui um arquivo linkado desse. Então o arquivo linkado é um projeto, normalmente é um projeto fora parte, o edifício eu vou modelar completamente independente dessa estrutura que eu tiver. E aí eu vou fazer assim, eu venho, coloco aqui na barra Insert, vou inserir e vou selecionar a opção Link Revit. Selecionei. Vamos lá, vou procurar aqui um projetinho para inserir. E vou inserir aqui. Vamos lá, vou escolher um aqui. Vamos lá, esse aqui. Abrir, é um arquivo de 2014, ele vai passar por um processo de atualização, mas vai acabar sendo inserido. E é importante dizer que ele foi modelado completamente independente disso que a gente está trabalhando aqui agora. Então os níveis são diferentes, a referência do zero, do posicionamento em relação ao zero das coordenadas é diferente, né? Então tudo tem independência. E nesse arquivo hospedeiro eu vou inserir esses elementos. Aí uma recomendação básica para esse início, enquanto vai abrindo aqui, é que vocês, por exemplo, vamos supor que esse edifício que eu acabei de inserir agora, ele se repete por 15 vezes. Então eu vou inseri-lo e vamos supor que eu quero fazer uma planta de visualização superior disso. Não me interessa eu fazer corte desses edifícios aqui nesse arquivo. Eu quero só visualizar o panorama geral da implantação ou do master plan aqui desse projeto. Então eu vou inserir o primeiro e vou fazer um processo de simplificação nesse link que está vindo aqui para esse hospedeiro, que seria o link, seria exatamente o que eu acabei de falar, o arquivo que foi modelado separadamente. Então eu vou fazer uma limpeza antes de fazer essas cópias, e aí esse arquivo vai rodar muito fácil, muito leve, e vai viabilizar a modelagem de vocês quando estiverem trabalhando colaborativamente com uma pessoa trabalhando na topografia e as demais pessoas trabalhando com a modelagem do edifício. Então percebam que aqui eu tenho uma modelagem inicial desse edifício que eu trouxe para cá, né? E eu quero simplificar. Vejam quanta geometria eu estou trazendo de lá, e que na verdade nem todas elas vão ser necessárias para mim. Quando eu colocar aqui no pavimento terreno, vai me aparecer uma série de informações aqui de cobertura que na verdade não interessariam no primeiro momento, já que, por exemplo, eu posso ter essa escala com uma escala muito grande e não vai dar para ver nenhum detalhe, por exemplo, desse desenho das telhas. Então não seria uma coisa necessária de se apresentar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui na opção View, venho aqui na Visibility Graphics, pode ser acessado pelo VG, tá? Pelas teclas VG no teclado. E aqui, gente, nessa aba superior, vocês estão vendo aqui que tem uma opção Revit Links, vai ter vínculos de Revit também, se for na opção português. Então nesse projeto aqui eu vou fazer assim, ele está dizendo como é que você deseja que os elementos desse projeto apareçam. Ele está marcando que quer que sejam utilizados os mesmos padrões da vista do hospedeiro, ou seja, tudo que esse hospedeiro, que esse arquivo maior desse terreno estiver configurado para mostrar, é assim que o link também vai mostrar. Mas na verdade isso gera um pouco de confusão. Por exemplo, eu não preciso
para ver esse arquivo aqui, eu não preciso, por exemplo, de ver sofá, de ver peça sanitária, de ver porta, de ver janela, não preciso. Então eu posso bloquear a aparência de todos eles, e aí eu tenho um arquivo sempre muito mais leve. Então eu vou aqui nessa opção, ó, By Host View, e vou dizer que eu não quero By Host View, eu quero customizar essa opção. Vamos aqui para categorias do modelo, e eu vou bloquear tudo que tiver de visualização de outros projetos. Então não quero que apareça nada de estrutura, de mecânica, de elétrica, nem de instalações. De arquitetura, por exemplo, eu só quero que apareçam algumas coisas. Aí eu venho aqui, ó. Quais são as categorias do módulo que eu desejo habilitar visualização? Ele está dizendo que é pela visualização do hospedeiro. Eu digo que não, eu quero customizar. Então eu vou selecionar o primeiro, o último, desmarcar todos. E agora eu venho e marco só telhado, que é roof, né? Em inglês, roof. Eu quero walls, que são as paredes. E eu quero as lajes, os pisos, que são os floors. Tem um elementozinho que eu usei aqui nesse projeto especificamente, que vai ser bloqueada a visualização, que são essas telhas, eles são modelados com sistema de vigas, que é um recurso importante do Revit que possibilita a modelagem por repetição. Mas nessa leva aqui ele já vai ser desconsiderado de visualizar, certo? Então só vou ter alguns poucos elementos de arquitetura. Quando eu aplicar isso aqui, percebam, apliquei e apertei OK, e mais uma vez OK. Tá aparecendo assim, tá vendo, gente? Mas não se assustem, é porque ó, esse modo de visualização não está hidden line. Então fica um arquivo completamente leve, né? Essa casinha ficou completamente leve para ser inserida aqui, ó. Percebam que eu consigo arrastar. Esse arquivo original é muito mais pesado, não conseguiria em hipótese alguma fazer isso se não fosse por esse recurso que eu usei agora. Para completar, gente, vamos só fazer uma coisa aqui, tá? Só uma coisa até que eu devia ter mostrado mais no início da aula, mas pode ser agora no fim também. Esse link é um objeto completamente independente, isolado. Ele funciona como um bloco do AutoCAD, então não posso mexer com ele. Na verdade ele funciona como um elemento externo do AutoCAD, melhor dizendo, que é o XREF, e ele é bloqueado para qualquer edição. Para editá-lo vocês vão ter que fechar esse arquivo aqui que a gente está trabalhando. Por exemplo, eu viria aqui para fechar o arquivo, salvar, aí depois eu iria lá na casinha, mudaria o projetinho dela, salvaria e depois retornaria para cá. Essa coisa é muito importante, tá, gente? Saber desse procedimento que eu acabei de dizer. Então com isso eu tenho uma mobilidade total. O link do Revit ele está completamente independente do outro arquivo, que é o arquivo hospedeiro, certo? Então eu posso inclusive simular aqui, ó. Na verdade vamos ter só com um pouco de clareza aqui que eu fiz todo aquele congelamento, mas aquele congelamento foi para a visualização da planta de implantação. No 3D também continua aparecendo, então eu tenho que fazer a correção disso, se eu quiser um arquivo mais leve. Então eu faria o mesmo procedimento aqui para desbloquear a visualização dos elementos que não me interessam aqui. Tá? Ir lá em VG, iria aqui na Revit Links, By Host View, customizar, categorias do modelo, e aí fazer todo aquele processo de novo. Tem uma coisa adicional aqui que a gente pode fazer, de bloquear as anotações de categoria. O que é isso? Eu quero que nenhuma anotação apareça nesse vínculo que eu estou trazendo. Esse link não é para trazer nem cota, nem texto, nem nada. Eu quero que venha só geometria de parede, laje e cobertura. Então assim será, se vocês realmente configurarem. Tá? Então a princípio as dicas aí que eu tinha para passar para vocês com o manuseio do link seriam essas. Eu vou só encerrar aqui e colocar isso aqui no nível, tá? Então colocando aqui no nível, no terreno, vou arrastar um pouquinho esse link para cá, certo? E aí vou aproveitar esse corte que está passando e vou ver como é que esse corte passou no edifício. Aí eu venho, puxo essa visualização aqui do corte da viewport para cima e posso simplesmente mover esse link aqui pela linha de baixo para essa outra.
tá? Então ele casa muito bem. Percebam que está aparecendo os níveis aqui, né, os níveis no corte, né? Só que esses níveis, eles são os níveis que vieram desse link, desse arquivozinho da casa. Então como é que eu faço para bloquear a aparência disso? Novamente, VG, Revit Links, by Host View, Custom, Annotation Categories, e aqui sim eu venho na minha opção Custom, aplico e dou um OK. Ok. Só um minutinho que deu um probleminha, mas vai ser resolvido agora. Vamos lá, VG, vou no Revit Links, seleciono Custom, vamos para Annotation, quero Custom, mostrar aqui a arquitetura, e aí vou desabilitar todas. Ok, não quero nenhuma anotação aparecendo, e aí ela some, tá? Se eu quisesse que essa telinha aparecesse, eu desaparecesse, também iria lá na opção Bin System, na sub-aba estrutura, e faria isso também. Então é isso, essa é a forma de trabalhar com link. Espero que tenham gostado e consigam fazer essa manipulação para deixar os arquivos de vocês minimamente possíveis de rodar. Porque sem esse recurso, gente, é muito complicado. Os arquivos ficam muito pesados e difíceis de manipular, tá bom? Até logo, até a próxima. Gente, inclusive eu já esquecendo de um detalhe importantíssimo, que é o seguinte: vocês têm que trabalhar com o link em um arquivo que esteja na mesma pasta que o arquivo hospedeiro. Então, o hospedeiro é esse arquivo geral, o link é o arquivo que eu inseri no hospedeiro. Os dois, ou ambos, têm que estar na mesma pasta. Se isso não acontecer, vocês vão perder a referência dos dois elementos e vão acabar, como é que se diz? Vão acabar desvinculando. Se vocês passarem para outra pessoa, mudarem de pasta, vocês vão ter que reinserir os links, porque eles vão perder a referência, porque eles, na verdade, como o próprio nome já disse, são links. Então eles leem o caminho da pasta que está sendo selecionada para inserir o elemento, tá bom? É só uma complementação dessa videoaula, e até a próxima.